Vamos lá, eu vou fazer a leitura do texto de Juízes 17, é o texto que nós vamos trabalhar aqui sob a ótica do caos moral, falando aí do nosso tema, a ética do reino de Deus. O texto diz assim, Juízes capítulo 17, havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe, os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu, ao ouvir pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu roubei. Disse sua mãe, o Senhor te abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse, consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives que fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, o Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos de família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Um jovem levita de Belém, de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar em sua viagem. Chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou, de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá. Respondeu ele, eu estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupa e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote. E ficou morando em sua casa. E Mica lhe disse, agora eu sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Vamos orar? Te louvamos, Pai, pela tua graça e bondade. O Senhor, Pai, sabe consolar o triste, sabe, Pai amado, também compartilhar da alegria dos que se alegram. O Senhor é soberano em todas as coisas. Por mais que nós não entendamos, Pai, e não conseguimos decifrar, Pai, a vida, cremos que o Senhor é soberano em todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, a refletir sobre a questão do caos moral e a tua vontade no teu reino. Cremos que o teu Espírito é capaz de nos levar à compreensão da tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por gentileza, podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos trabalhando assuntos relacionados à ética, e nesse mês estamos falando a ética do reino. E a partir desse texto eu queria trabalhar não só a questão da ética, mas também entender de forma bem panorâmica, mas também a questão da moral. Evidente que quando nós falamos de ética e moral, em algumas vezes, e até pessoas que são habilitadas para falar sobre o assunto, tomam ética e moral como palavras sinônimas e questões semelhantes. Isso não é um absurdo, isso pode ser tomado assim. Como eu disse, pessoas que de fato são preparadas, são do campo, né, que jogam o jogo da ética e da moral na questão acadêmica, eles fazem esse tipo, usam a ética e a moral como se fossem sinônimos. Mas nós podemos avançar, ir um degrau acima e fazer com que a ética e a moral elas sejam duas matérias da filosofia, da teologia, da praxis da vida, para nós entendermos um texto como esse, por exemplo. Então, para que eu consiga fazer essa distinção de ética e moral e aplicar ao texto, eu preciso partir do princípio de que Deus nos criou de forma íntegra. E essa noção ou essa informação de integridade é a ideia de que quando Deus formou o primeiro homem, o primeiro casal, no sopro do hálito de Deus, do hálito santo de Deus, naquele ser inerte, teve a informação, o ser humano, quando ele veio a viver, ele nasceu pronto para viver. Quanto tempo o primeiro homem, ele precisou para aprender tudo o que precisava? Nenhum. Ele nasceu pronto. Nós não acreditamos num processo de evolução. Quando Deus criou Adão, ele tinha a capacidade plena de fazer o que deveria fazer. Dentro dos limites de que Deus havia planejado e criado o homem, o ser humano, o Adão, ele tinha 100% da sua capacidade intelectual. Ele podia usar 100% da sua capacidade de santidade, de justiça.
não havia nenhuma defasagem. Então o ser humano, quando ele surge no cenário que Deus havia criado, ele surge pleno. Então nós não cremos na evolução. E aí, já adiantando alguma coisa aqui, essa integralidade, o homem íntegro, o homem inteiro, ele foi fracionado por conta do pecado. E a ideia do pecado não é que nós pecamos por conta de um ato que nós tomamos. Nós pecamos em ato porque a nossa natureza, ela é pecaminosa, herdada por Adão. E o pecado, ela desintegrou essa formação, essa constituição do homem. Então o Adão, que tinha capacidade plena de 100% do seu intelecto, ele foi perdendo a capacidade, a acuidade mental. O senso de justiça, que era pleno, também foi perdendo. O senso da moralidade, o senso da relação com a natureza e com Deus, ela foi se desfazendo, se desintegrando. Ou seja, nós não somos mais o que somos por conta do pecado. Então, partindo desse aspecto teológico, nós não cremos na evolução do ser humano, nós cremos na involução. Por conta do pecado, nós deixamos de ter uma envergadura ética e moral, um senso de justiça, e vamos perdendo o referencial, porque estamos mortos aos delitos e pecados. Então você percebe que o grande problema que nós devemos colocar, e esse é o objeto do Evangelho, e esse é a proposta do Evangelho, é fazer com que, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, de Deus, por meio de Jesus, e nos parecemos com o Filho de Deus, o Evangelho vai nos salvando dos nossos próprios pecados. Então nós partimos do ponto, do princípio de que nós não somos mais inteiro. E aí, a partir desse desfacelamento moral por conta do pecado, nós colocamos então a questão da ética e da moral para regular, para diminuir o impacto do pecado, não só na vida de cada um de nós, mas na sociedade como um todo. Então você percebe que, inclusive o apóstolo Paulo, amarrando todas as informações teológicas por conta do pecado, né? O cosmos, Deus fez tudo num cosmos, uma ideia de organização, ela se tornou um caos, uma confusão, um desfazimento de tudo que Deus fez com a sua ordem. Paulo vai dizer no capítulo 8 de Romanos que, inclusive, a natureza geme com dores de parto até agora. Por quê? O pecado, ele não diz respeito acerca daquilo que eu sou, propriamente dito. Diz acerca do que eu sou, mas também aquilo que a natureza se tornou por conta do pecado. Ora, quando Deus no seu haja fez o que fez, a natureza ela não tinha essa decadência por questões de fé, e eu cito a questão de fé, porque se tiver algum biólogo aqui, pode no primeiro momento se revoltar, mas o que o texto diz para nós em Gênesis 1, 29? Que Deus deu a erva do campo para todos os animais. Então você percebe que o pecado, ele inverteu a ordem da criação. A cadeia alimentar, originalmente, ela não existia, estava lá, de forma plena. O rio que Deus criou, os mares, a vegetação, era tudo íntegra. O problema da poluição, ela vem por conta do pecado. É por isso que Paulo vai dizer que a natureza geme com dores de parto até agora. E também é por isso que Jesus vai dizer que na inauguração, na plenitude do teu reino, todas as coisas serão renovadas. O Isaías, usando também dessa conclusão teológica, escriturística, de uma visão escatológica, ele vai dizer que haverá um momento em que o pecado será desfeito e a serpente não inoculará o veneno na criança. E o leão comerá a palha com o cordeiro. A ideia é de que quando Jesus colocar todas as coisas em ordem, nós retomamos ao paraíso. Então você percebe que o pecado, ele tem implicabilidade na moral, na ética, no senso de justiça. O pecado, ele trouxe um impacto para todos nós. E para que nós possamos entender um pouco melhor sobre essa questão de ética e moral, nós podemos fazer uma divisão didática aqui, para que a coisa ela se torne um pouco mais compreensível. Quando nós falamos de ética, e nós já de alguma maneira trabalhamos aqui nesses domingos que sucederam, a questão da ética de forma simples, de forma, no senso comum, a ideia é de que a ética é o lugar onde você reside, onde você mora. É o lugar onde você estabelece o seu lugar de morada e você age a partir dali.
Ótimo, de fato é isso. Mas agora a gente pode subir um degrau. A ideia de ética, a palavra, a definição filosófica, sociológica de ética é que ela é uma ciência da conduta que determina a ação, que determina o meio que nós vivemos nas demandas sociais. Então o que é ética? Ética é a capacidade de nós decidirmos em grupo a melhor maneira de viver. É mais ou menos assim. Então nós nos reunimos aqui em assembleia, nós nos reunimos aqui como sociedade, seja ela uma comunidade que tem uma profissão de fé, seja ela uma sociedade civil. Então nós vamos reunir para discutir resolver uma dificuldade na sociedade. Vamos imaginar que a rua aqui ela tem incidentes ou acidentes frequentes. Então nós precisamos de uma medida ética coletiva tomada pelo Estado e para que todos vivam a partir dela para diminuir os acidentes. Então vamos dizer que nós decidimos aqui, enquanto sociedade, colocar uma faixa de pedestre aí fora e um farol para dizer, o vermelho você para, o verde você avança. O que é isso? Ela é uma decisão coletiva que eu tenho que respeitar para que não haja um caos social. Então, o que é ética de forma mais prática? Ética é uma discussão, ética é uma determinação moral, é uma regulação social para que ela nos impeça de fazer o que cada um queira fazer. Então, imagine que quando nós decidimos, para atravessarmos a rua, nós precisamos obedecer os sinais da cor. O amarelo, o verde a gente passa, o vermelho a gente fica. Então todo mundo respeita. Concordou? Ok? Então o que é ética? É uma decisão que todos nós decidimos para melhorar as relações sociais. Imagine, tomando um outro tipo de exemplo aqui, imagine que nós aqui temos uma bateria de banheiro aqui, e alguém vai ao banheiro e não é educado suficientemente, usa o banheiro e não dá descarga. Então nós vamos discutir a questão da ética. Quando você for no banheiro, tem um cartazinho dizendo assim, por gentileza, dê descarga. Precisaria colocar isso? Em tese não. Mas por quê? Você não dá conta na moral, precisa de um fator externo a você, para que você haja, para que o outro que vem depois de você use a coisa pública, use o resto público, para que haja uma certa organização. Essa é a questão da moral, é uma decisão externa. A questão da ética. E a moral? A moral não. A moral, ela é uma questão de fórum íntimo. A moral, ela não precisa ninguém externo a mim dizer o que eu tenho que fazer. Eu não faço tendo uma discussão ética ou não tendo. Ela é uma questão de fórum íntimo. Então vamos imaginar que haja aqui uma carteira. Alguém perdeu uma carteira. E por questão de fórum íntimo, por questão da moral, eu não preciso da polícia, não preciso de câmera para dizer, você está sendo investigado, a gente vai saber que você devolveu pegou a carteira, então você devolve uma coação externa. Quando nós não precisamos disso, é uma decisão moral. Eu não fico com a carteira de ninguém. Mas como alguém poderia ficar, nós precisamos do quê? De uma câmera para dizer aqui, eu vou devolver a carteira, não porque a minha moral basta, mas porque tem um olho eletrônico que vai me denunciar. Então você percebe que quando nós não podemos agir na moral, nós precisamos da ética. Quando a minha moral não basta para viver numa sociedade de forma decente, nós precisamos criar o quê? Mecanismos éticos. E a gente diz assim, vamos colocar câmeras para moralizar. Não, não é verdade. Você pode melhorar por meio da repressão. Um exemplo é mais ou menos assim. Você chega em algum lugar, você está com fome, no mercado, por exemplo, e tem ali um pedacinho de pão, ou um pão que você poderia comprar, só que você não tem dinheiro. E aí então você pensa em pegar aquele pão para comer, matar a sua fome. Só que quando você vê a câmera, você fala, eu não vou pegar, porque alguém estabeleceu aqui regras. Quando você decide pegar, a sua moral não dá conta, o seu fórum íntimo. Mas você quer roubá-lo, mas quando você vê a câmera, fala, eu não vou roubar, porque tem o que? Fiscalização. Agora não é mais moral, agora é ética. Então você percebe que quando nós olhamos a questão toda aqui, uma sociedade precisa de fiscalização externa, ela não vai ser moralizada. Eu não estou dizendo que ela não vai melhorar, mas ela melhora por conta da vara. Por conta da consequência.
Um ladrão, ele não vai roubar porque a polícia está vigiando. Agora, o moral, essa é a questão ética, mas o moral, ele não rouba com polícia ou sem polícia. A moral é coisa de fora o íntimo. A ética é uma decisão social. E por que isso é importante? Para mostrar que quando o pecado afetou a humanidade, a questão da moral, ela ainda foi preservada no ser humano de alguma maneira, não na sua integridade, mas nós ainda temos alguns aspectos morais. Ainda a pessoa mais sórdida, o pior dos cafajestes, ainda tem um resquício da imagem de Deus, que ele age de forma moral. Ele não é tão cafajeste, tão cruel assim. Existe um pouco de humanidade na vida dele. E aí então, para que haja uma regulação, para que haja uma preservação da vida, Deus então estabeleceu a lei. E a lei, ela vai dizer, quando você vai vender um terreno, por exemplo, seja honesto nas medidas. Deus odeia medidas desonestas. Ora, por que Deus diz que se você vende um terreno 5 por 25, você vai roubar meio metro para lá ou para cá? Não precisaria, se você desse conta na moral. Mas por conta da ética, tem que dizer e regular e medir lá, senão a gente engana. Você vai vender 1 quilo de trigo, entrega 1 quilo de trigo, porque Deus odeia a balança desonesta. Essa é uma questão, se você dá conta na moral, você não precisa de fiscalização. Mas se você não tem a moral para ser justo, tem a repressão do Estado. Agora não é mais moral, é ética. Então você vai percebendo no texto bíblico, que Deus ele estabelece uma porção de regras, que ela diz respeito à moral, à intimidade de cada um de nós, mas também ela diz respeito à questão da ética, como viver melhor em comunidade. E eu citei 2 textos aqui, mas você tem questões da sexualidade, questões de compra e venda, de trato com o outro, no culto a Deus, e tudo isso está na conta da ética e da moral. Os 10 mandamentos também, adorarás o Senhor, o seu Deus. E por que Deus exige uma adoração exclusiva? Porque Ele é egocêntrico? Ou você acha que Deus quer que você o cultue, porque se você não der um glória a Deus, se você não cantar um hino em comunidade, Deus vai ser menos do que poderia se você não participar do culto? Evidente que não. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus ele não pode melhorar o seu humor com o meu culto. Então é evidente que as medidas que Deus estabelece, ela é profilática em relação a mim. Quando eu obedeço às leis que Ele estabelece, não é Deus que muda, mas eu que melhoro a minha ética e a minha moral. Portanto, o culto, a leitura do texto bíblico, ela vai me moralizando. E enquanto a minha moral ainda não dá conta de viver aquilo que foi estabelecido, nós temos o quê? A questão da ética. Ou seja, alguma coisa que me reprime externamente, até que então eu compreenda por meio do Evangelho, que a questão, eu tenho que ver como sal da terra e luz do mundo, não pelos fatores externos, mas por conta da intimidade que foi transformada pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus. Então você vê uma série de regras aqui, de leis que Deus estabeleceu. Quando o Moisés, ele leva o povo até as fronteiras da terra prometida, e aí ele fenece, ele morre, ele tomba, Deus então chama Josué e o instrui: ô Josué, agora é contigo, cara, beleza? Você vai tomar esse povo e vai colocar na terra prometida. O povo entrar na terra prometida não é só questão de privilégio, é uma questão de responsabilidade para salvar o paganismo. Por conta, o paganismo fez com que a natureza ela se degringolasse. Os cultos, eles implicavam na natureza. Por exemplo, quando um cananita ele oferecia um culto pagão, as entranhas dos animais eram jogadas nas nascentes das águas. Então é evidente que poluía. Então Deus vai regulamentando, no culto, queime isso. Não derrube todas as árvores, porque ela pode dar fruto. Deus vai dizendo como que eles vão salvar aquela terra. Portanto, entrar na terra prometida não é só uma questão de privilégio, de empoderamento. Entrar na terra prometida é uma questão de que recebeu a santidade de Deus, recebeu a lei de Deus, e ao viver lá, o povo santo, a nação santa, salvaria a terra do problema que o efeito em cadeia ao pecado e a própria dignidade do ser humano. Então você percebe que o Evangelho não tem a ver comigo só. O Evangelho tem a ver comigo e tem a ver com toda a criação de Deus.
Em outros textos, Deus vai dizer assim, você está passando por um caminho, você encontrar um pássaro que caiu do ninho, não pega ele não, deixa ele lá. As questões mais práticas da vida. E você vai lendo o texto e você vai percebendo que se Deus não estabelecesse as leis que dali provenientes, fosse oriundo da ética e da moral, a sociedade ela já estaria perdida. O ser humano, por conta do pecado, já teria sido extinto. Ora, em Levítico, por exemplo, Deus vai dizer o que você pode comer e o que você não pode comer. É claro que você tem que considerar questões de saneamento básico, questões de evolução científica, que é um benefício da graça. Mas quando você lê o texto de Levítico, por exemplo, Deus vai dizer assim, ó, não come esse tipo de animal, não come esse tipo de carne, não come morcego, por exemplo. Comer o morcego, o ser humano não tem anticorpos adequados para aquilo, desenvolveu a Covid. Deus tinha razão. Então você percebe que quando Deus estabelece alguma proibição, não tem a ver com Ele, tem a ver com uma questão preservativa para nós. Deus que tem mais juízo, Ele diz assim, ó, se você fizer isso, você é santo, no sentido, você vai guardar a tua integridade. Proibição de Deus tem a ver com preservação nossa, não com benefício para Ele, porque Deus não pode ser beneficiado, Ele já é e nunca deixa de ser. Ele é íntegro por toda a eternidade. Por que tudo isso é importante? Para que a gente perceba que a ética, ela está relacionada a um conjunto de ações decididas por um grupo para a boa convivência. É claro que quando eu chego num lugar como esse, neófito, chegando agora, em tese, né? Uns chegam, o outro mais maduro, ou tem um tempo mais de maturação, eu preciso me adequar com algumas regras. E para que eu conheça, eu preciso de fatores externos, de comportamentos que postes guias, para que eu copie, que até que no momento aquilo ele passa a fazer parte da minha natureza, eu não preciso mais da ética, aquilo é natural em relação a mim. Então a ética está relacionada com um conjunto de ações decididas para um grupo. E a moral? A moral não depende de discussão pública, não depende de legislação. A moral não depende de um grupo dizer o que é certo ou errado. A moral, ela é questão de fórum íntimo. Se a sociedade decidir, ok. Se não se decidir, ok também, porque isso faz parte de mim, é moral. Então você percebe, uma sociedade que não dá conta de viver de forma decente na moral, precisa de discussão ética. O problema é que quando não dá conta nem na moral, nem na ética, aí vira um caos. E é sobre isso que eu li aqui. O livro de Juízes, ele é um retrato. Ele é um congelamento de uma história em que a lei ela vai sendo abandonada. Do capítulo 1 ao capítulo 13, tem uma narrativa de como alguns juízes se esforçaram ainda para que as pessoas, as tribos de Israel, obedecessem à lei. Mas à medida que foi morrendo Josué e aqueles que foram discipulados por ele, houve uma frouxidão da lei. E aí o texto começa a narrar uma série de 12 juízes, e o número 12 ele é bem simbólico para representar as 12 tribos de Israel, como se dissesse, em Israel, à medida que o tempo foi passando, eles foram abandonando a lei. Então o primeiro juiz, que é descrito no livro de Juízes, nós quase que nem lembramos o nome dele, Otoniel, Eude, aparece a Débora, que nós temos uma noçãozinha dela lá, mas quando você pega o texto de Otoniel, é 2 ou 3 letrinhas lá, versículos. O outro a mesma coisa, Sangar, acho que é um versículo. Se perguntar, você já ouviu falar de Sangar? É possível que muitos aqui nem ouviram falar, porque o texto começa mostrando que esses primeiros juízes, eles ainda tentaram fazer que a sociedade vivesse a partir da lei que Deus estabeleceu. Lembra que Deus disse para Josué, medita nessa lei de dia e de noite. A tua prosperidade, a tua benfajança, a tua capacidade de desfrutar, a tua capacidade de ser feliz e próspero, depende de observar a lei. Se você tomar, por exemplo, o texto de Deuteronômio 27 e 28, você tem lá, bênção e maldição. Se obedecer à lei, você vai ser abençoado, mas se não obedecer, a vara do castigo de Deus, ela vai ser tirada e você vai ser castigado. E é sobre isso que nós estamos falando. Então, à medida que o texto vai sendo narrado, os primeiros juízes, eles ainda têm um certo pudor. Mas quando a gente chega, por exemplo, em Gideão,
nós vemos que a coisa não está muito boa. O Gideão, ele não sabe nada de lei. Um juiz que não sabe de lei, você percebe que a sociedade ela está no fundo do poço. Se você quer saber, por exemplo, quando se vai à guerra, você lê Deuteronômio 17, Deus diz assim: quando vocês forem à guerra, um sacerdote ele abençoa e depois vem o comandante e ele pergunta: alguém comprou uma terra? Comprou terra? Não vai para a guerra, vai cuidar da sua terra. Alguém casou? Não vai para a guerra. Agora que você casou, você vai para a guerra, você fica pensando: puxa vida, lua de mel, eu vou para a guerra. Você vai desconcentrar, tira também. Você plantou uma vinha, agora que vai colher. Então, a lógica da lei de Deus é tirar o povo para que a glória da vitória não seja de Israel, mas de Deus. Quando você toma o texto de Gideão, no capítulo 6, você tem ali os midianitas. E o que o Gideão dele deveria fazer? Ele fazer essa pergunta, para não contratar gente de fora para lutar, mas diminuir. Então, a ideia dos 33 mil para o 300, não é uma coisa que dá na cabeça do Gideão, está escrito na lei. O problema é que o Gideão não sabe isso, ele é um juiz que perdeu a capacidade do temor de Deus. Aliás, a família do Gideão, ela pertence ao balaísmo. E Deus vai dizendo: ô Gideão, eu te levantei aí, você vai livrar meu povo, mas não é assim que faz, cara, a guerra tem que ser assim, assim, assim. Ele não sabe nada de lei. É aquilo que o texto muitas vezes vai dizer para nós, que Deus castiga um povo colocando jovens, neófitos. Jovem aqui não é cronológico, é cabeça dura. Deus castiga um povo colocando pessoas que não têm competência para governar, porque está debaixo da ira de Deus. E aí no final, Deus então expulsa os midianitas, e o Gideão, de uma forma muito cafajeste, inclusive, de uma forma muito cara de pau, as pessoas querem fazê-lo rei. Fala: não quero que ser rei não. Mas já que vocês gostam de mim, vamos fazer o seguinte: eu vou colocar um lençol aqui, vocês colocam brincos de ouro, pulseira, e aí então isso vai ficar como pagamento, beleza? Eu não quero, né? Não, Deus me livre. Mas o que ele recolhe ali, ele tem uma recompensa financeira importante, porque livrou Israel, e daquele material, daquela joia, ele faz um éfode. E ele não pode fazer, ele não era da família sacerdotal. Ele coloca esse éfode como símbolo em Israel e desvia todo mundo. O povo que foi livrado acabou de sair da frigideira e caiu no fogo. Quando você olha o Jefté, ele tem um monte de ídolos na casa dele. E tem também o culto a Jeová. Ele é alguém que participa de todas as reuniões. Ele é eclético, como se diz. É a história daquele cantor famoso que certa vez diz: eu quero estar de bem com todo mundo. Na quinta eu vou na igreja tal, na quarta eu vou na igreja tal, na quinta eu vou na outra, e na sexta eu tomo um passo, porque eu quero estar de bem com todo mundo, beleza? Esse é o Jefté. Ele faz um voto, não para ele, mas dá azar de cair para a filha dele. Ele sacrifica a filha dele, porque sacrifício é um costume cananita pagão. Quando chega em Sansão, olha, irmãos, dá até enjoo. Esse camarada, os pais dele, aliás, ele é nazireu. O nazireu não pode tomar vinho. O nazireu não pode pegar em leão, não pode pegar em animal morto, não pode comer mel. Está escrito na lei. Ele pega, faz tudo isso e debocha de Deus. Os pais dele dizem assim: ô Sansãozinho, você não pode casar com a Dalilinha, ela é nosso povo. Sabe o que ele faz? Eu caso porque eu quero. Aliás, vai lá e pega a mulher para mim. Ora, um filho falando assim com a mãe? Alguma coisa está errada. Então você vai percebendo que à medida que o texto de Juízes vai sendo narrado, vai mostrando que aquilo que Deus estabeleceu como parâmetro ético e moral foi jogado no lixo. É uma sociedade que está sendo governada pelos instintos mais primitivos do ser humano, que está na fossa do pecado. E você lembra disso? Honra teu pai e tua mãe, por exemplo. E aí então nós começamos, de uma forma panorâmica, ler o texto de 17 de Juízes. Depois que narra-se a história de Sansão, o autor, ele não narra mais nenhuma jurisdição, nenhuma ação de um juiz. Ele fazer uma leitura da sociedade. Capítulo 17, ele vai mostrar
o que acontece com uma sociedade de forma ética e moral quando se abandona a lei de Deus. Então vamos a ela. Então você vai perceber que do verso 1 ao 6, você tem uma relação absurda entre um filho e uma mãe. Olha como o texto começa. Capítulo 17, verso 1. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubadas e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu roubei. Disse sua mãe: o Senhor te abençoe, meu filho. Meu Deus do céu, alguma coisa está errado aqui. Primeiro que esse rapaz, ele roubou a mãe 13 quilos de prata. Eu não tenho condições de discutir a questão econômica aqui. Essa questão, quando a gente olha o texto com esse viés econômico-político, 13 quilos de prata é um absurdo. Esse cara roubou a mãe. Então você percebe que quando numa sociedade o filho perdeu o pudor e rouba 13 quilos de prata da mãe, e aí a questão do 13 quilos já não importa mais, roubou a mãe. Quando a mãe ela percebe um furo financeiro, quando percebe que a sua propriedade foi roubada, ela vocifera: maldito seja o ladrão, que a ira de Deus esteja sobre ele. E o Mica, o filhinho da mamãe, ele diz: ô mãe, foi eu que roubei. O que se esperava da mãe é que ele fosse disciplinado. O que se esperava dessa mãe que teme a Deus é que amasse o seu filho de tal monta que o castigasse severamente. Mas o seu filhinho não, ela diz: o Senhor te abençoe. Quando uma sociedade perdeu a capacidade de disciplinar os seus filhos, é uma sociedade que não está mais nem aí para discussão ética e moral. O temor a Deus foi abandonado, jogado na fossa. Quando nós encontramos uma criança de 6, 7 anos dando ordem para o pai, o que será de cada um de nós quando encontrar esse adolescente no farol da cidade? Ele não terá mais pudor. Porque Deus disse para castigar e não apartar a vara da correção da criança que foi entregue a si mesma. É um grande prejuízo para a sociedade quando uma criança ela não corrigida, que ela não tem parâmetros da moral de Deus. Não demora muito em uma sociedade ela está afundada sem temor a Deus e sem referencial. A integridade que foi a herança do pecado, quando não encontra resistência, ela encontra disposição firme e avança no coração pecaminoso. É por isso que nós precisamos levar as nossas crianças aos pés de Jesus Cristo, para que se arrependam dos seus pecados, já na tenra idade. É muito gratificante ver um adulto vir aos pés de Jesus em época de crise. É muito gratificante, entenda o que eu quero dizer, quando no momento traumático as pessoas conhecem Jesus. Isso é importante. Mas o papel da igreja não é deixar para que o sujeito na fase adulta conheça Jesus, mas ensinar a criança nos caminhos em que deve andar, para que a sua conversão seja mais confortável. O problema é que nós não ensinamos o evangelho para as crianças. Temos que tomar medidas absurdas para alcançar um coração endurecido, um coração que já está desviado. Por quê? Porque na tenridade, ao invés de se receber a vara da correção, foi o que? Elogiado e bajulado pelo pai que não teve firmeza, não teve temor a Deus e não corrigiu o seu filho. Nós encontramos uma criança dando ordem para a mãe, uma criança de 5, 6, 7 anos, dizendo: eu quero, eu quero, eu quero. Quem manda aqui sou eu sou o pai. Quando uma sociedade perde a capacidade de corrigir as suas crianças na idade adulta, ela perde o referencial da moral e da ética. É claro que a graça de Deus pode fazer derreter o coração mais endurecido, mas nós temos uma ferramenta da palavra de Deus para ensinar o menino no caminho que ele deve andar, e até quando crescer não se desviar dele.
E você acha que o problema acabou? O verso 13 diz assim, 17:3. Quando ele, o Mica, eu acho que ele ficou constrangido, né? Pelo menos eu não sei se eu sou muito ingênuo a pensar isso aqui, mas quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, a mãe disse, não, eu consagro solenemente a minha prata ao Senhor. Olha que culto bonito, né? Oh, aleluia, Senhor. Você percebe que o Evangelho, ele também toca as nossas emoções, mas o sentimentalismo, ele é uma ferramenta de engano, de engodo. O Evangelho, ele converte o homem a partir da sua razão. O Evangelho muda o homem a partir do seu âmago existencial. Quando eu consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida. O menino devolveu as 13 quilos de prata. Falou assim, não, eu vou consagrar a Jeová. Não são os deuses cananitas. Eu consagro a prata a Jeová, o Deus da revelação. E depois de consagrar, olha o que ela fez. Para o meu filho, faça uma imagem esculpida em um ídolo de metal. Eu devolvo a você. Aí o verso 4 diz assim, ó. Mas ele devolveu a prata à sua mãe. Fico pensando, eu não dá outro troco. Não, não quero, mãe, toma aqui agora. Mas ela não contente, ela diz assim, ó. Verso 4 ainda, né? Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives que fez. Então, dessa parte, 2,4 kg, uma quantia importante também, para fazer os ídolos. Feitos ídolos, olha o verso 4 ainda. E eles foram postos na casa de Mica. Verso 5. Ora, esse homem, o Mica, possuía um santuário. Então é uma ideia de um politeísmo. Ele adora Jeová, adora Deus, mas tem também um monte de santinho ali. Se esse não der, tem os outros aqui. Irmãos, Deus exige exclusividade. Os pés de todos os outros ídolos são pés de barro. E quando a santidade do Senhor é confrontada com os ídolos que nós construímos no coração, ou ele pode se fortalecer por conta da nossa capacidade de compreensão da luz do Evangelho, ou ele tem que se desfazer. Não tem duas opções. Não dá para cochear em dois pensamentos. Mas esse homem aqui, verso 5, esse homem, Mica, possuía um santuário, e ele fez um manto sacerdotal. O texto é claro em dizer que ele é da tribo de Efraim. A tribo de Efraim não pode ter manto sacerdotal, ele não é sacerdote, ele não é nem levita. Esse cara falou, não, deixa que eu faço aqui. É como se o objeto em si, ele emanasse um poder. É como muitos de nós, é claro, muitos de nós, ampliando a questão toda, saindo dos nossos recônditos aqui, muitos daqueles que se professam o Evangelho, abre a Bíblia, é como se a Bíblia tivesse um poder em si mesma. O poder não está no objeto, no texto, no papel, na letra fria. O poder está quando o Espírito de Deus faz com que a verdade de Deus, ela penetre no nosso ser. Não, você é um idólatra da Bíblia. Deixa o salmo aberto, porque parece que dele vai sair poder. O poder não está aqui, está naquele que revelou o que está aqui. E esse cara tem um manto sacerdotal. E como não tem um oficial, vamos dizer assim, alguém que é do serviço, do ramo, levantado por Deus, ele unge, separa, faz do teu filho um sacerdote. Olha só. Ora, esse homem Mica possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos de família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Então, eu tenho um sacerdote na minha casa. Quem é? É o meu filho. Você percebe que a coisa vai ficando cada vez mais grave. Verso 6. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que queria. Irmãos, a pior desgraça que pode ocorrer com cada um de nós é quando a gente tem oportunidade e a liberdade de fazer o que a gente quer. Se você faz o que você quer e diz assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero, você está debaixo da ira de Deus. A grande bênção de Deus é lhe proibir fazer o que eu quero, porque um pai corrige o filho que ama. Se você peca em paz, você está na roda dos escarnecedores,
e não na congregação dos santos, porque aqui Deus não nos deixa pecar em paz. A voz santa do Pai separa o joio do trigo. Bom, esse caso já é esquisito demais. E aí, o autor, ele do verso 7 ao verso 13, ele relata um outro drama. O drama primeiro do Mica e da mãe, que redunda, que termina, que conclui mostrando que ele tem os ídolos, que aqueles ídolos determinam a moral dele, porque se fosse só Jeová, se fosse Deus, ele sabia que o texto que saiu da boca de Deus, da mente de Deus, proíbe inclusive roubar pai e mãe. É até engraçado dizer assim, sabe o que é? Não pode roubar pai e mãe. Não precisa nem dizer, meu Deus do céu. Mas está dito, e aí ele não entendeu. Agora, o verso 7 ao 13 tem uma relação com um sacerdote de verdade. Olha o que o texto vai dizer no verso 7. Vencido aí a questão da mãe, um jovem levita de Belém de Judá, procedente de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica, os homens nos montes de Efraim. O que está acontecendo? Deus estabeleceu que os levitas não teriam terra. Deus deu terra para cada tribo, porque é uma sociedade da pecuária e da agricultura. Como é que a economia ela vai ser pujante? Da plantação, obedecendo a lei, Deus manda chuva e a coisa funciona. E você tira o pão de cada dia, o fomento econômico do trabalho e a bênção de Deus no trabalho. Só que os levitas, Deus disse, para vocês não tem terra. Mas como assim? Numa sociedade agrícola, pecuarista, eu não tenho terra, eu vou viver do quê? Vocês, eu vou parafraseando aqui, vocês vão viver do ensino da lei. Então separou 48 cidades ali, eles eram responsáveis junto com os sacerdotes de ensinar a lei. O problema é que quando uma sociedade não se interessa por Deus, não tem serviço para pastor. Vai passar fome. Ora, se uma sociedade não respeita o sagrado, como que ele vai comer? O Paulo vai trabalhar isso depois. Aquele que te abençoa espiritualmente, você deve abençoá-lo materialmente. Enquanto eu te pastoreio de um jeito, eu no sentido do levita aqui, você me pastoreia de outro jeito. É uma questão da dinâmica. O problema é que quando esse Mica, ele está viajando, mostrando que eu vou morrer de fome, porque ninguém se interessa pela palavra de Deus, eu vou pregar para quem? Como é que eu vou ensinar a lei revelada, se ninguém tem interesse? A frouxidão moral. Como é que eu vou te ensinar? E se eu não ensino, que é o meu trabalho, lembra que uma parte do sacrifício voltava para o sacerdote para ele comer? Uma sociedade que não considera o que Deus estabeleceu, vai ensinar o quê? Ele sai procurando um serviço. E esse cara tem uma reserva de dinheiro lá. O Mica, ele percebe que tem um viajante que veio de onde? O texto diz, ele veio de Judá. O verso 8, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar, procurando emprego, entregando currículo. Chegou no outro lugar. O verso 9, o Mica viu esse cara. Olha o que o Mica disse. Mica lhe perguntou, você vem de onde? Olha, eu quase que ouço a voz do sacerdote, né? Quando a gente está em situação de desvantagem, o tom de voz diminui, né? Eu sou levita. Manda emprego aí. Eu sou levita. Sou de Belém de Judá. Olha o que o Mica respondeu. Eu vou ler o 9. Ele perguntou, de onde você vem? Sou levita, de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Olha a proposta de emprego boa aqui, ó. Fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai sacerdote. Ninguém em Judá tem um sacerdote, um levita. Eu tenho. E você sabe que quem paga a conta do outro se torna chefe do outro. Me abençoa aí, viu? Eu te pago o salário. Não é assim? Não entendeu essa relação do reino de Deus. Mas olha só. Verso 10. O jovem levita, verso 9. Isso mesmo, 10. Fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai sacerdote. Você percebe que nas outras casas não tem pai sacerdote. Na casa dele tem. E aliás, o texto, ele proíbe o monopólio sacerdotal. Mas a crise é tão grande que ele compra um pastor para ele, para passar a mão na cabeça dele e vice-versa.
Dizem que algumas coisas na vida calam a boca do profeta. E é assim mesmo, irmãos, que a boca do Senhor possa vir sobre nós, para que tenhamos discernimento de que todos nós precisamos da disciplina da graça. Não importa em que posição estejamos. De novo, 10. Fique comigo, disse Mica, seja meu pai sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata. Percebe a questão econômica? Ele roubou 13 quilos. Só que 120 gramas de prata é por ano. Então dá para ele pagar esse sacerdote aqui, esse levita, um montão de tempo. Olha a relação econômica. Eu te dou 120 gramas, é isso, né? Olha só. O jovem levita concordou, ficar com ele, verso 10. E dar-lhe 120 gramas de prata. Quando o Mica, o levita, falou, 120 por ano, cara? Estou desempregado. Tem roupa e comida ainda? Sou seu sacerdote. É nós, né? É nós. Deixa comigo. Verso 11. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica, lembra que o filho dele era sacerdote e recebia a ordem. Então ele é sacerdote, mas quem dá a ordem é o financiador. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote. E ficou morando em sua casa. E Mica disse, aleluia, agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita é meu sacerdote. Se esse último versículo cai na mão desses homens bomba por aí, ele faz você acreditar que esse negócio é bênção. Não é. É uma esquisitice escriturística isso aqui. Porque tem um levita contratado na casa dele e fala, agora somos nós. Ninguém nos segura, Deus nos abençoou. Irmãos, Deus não é lacaio de ninguém, não é financiado por ninguém. O que Ele faz pela graça, por misericórdia. Ele age em nosso favor porque quer agir. Ele não nos deve nada, Ele é misericordioso e bondoso. E nós estávamos condenados pelo pecado, mas Ele providenciou Jesus Cristo para morrer por nós. O que não nos dará além disso é o Senhor que nos salva. Não podemos conquistá-lo com nada, tudo é dele. Então você percebe essa esquisitice. Vamos caminhar para o final e algumas conclusões aqui. Eu quero despertar a tua curiosidade. Você leu o capítulo 8 em seguida, depois. Uma tribo que está tentando conquistar outra terra, ela conhece esse sacerdote lá de Judá, que eles estão avançando para conquistar a terra ainda. E quando um grupo daqueles guerreiros conquistadores, eles passam na casa e pedem um favor, orientação para o Mica, alguém fala, olha quem está aqui, cara, é o sacerdote que a gente encontrou lá. Aí eles fazem um teatro lá, obrigado pela orientação, por ter nos recebido. Eles voltam para o acampamento e dizem assim, vocês não sabem, na casa de Mica tem um sacerdote. Sabe o que eles fazem? Pegam, se eu não me engano, 400 homens, cercam a casa do Mica e roubam o pastor dele e falam assim, você vai ter pastor? Não, pastor, agora é nosso. Que coisa. Que coisa. É uma sociedade que agora não, a ética, a moral já não dava conta, nem a ética mais. Um roubando o pastor do outro, porque acha que o objeto em si é sacralizado. A bênção não vem do homem que estende as mãos, mas do Deus que abriu os braços na cruz do Calvário. Se aproxima dele, que você estará à sombra do Onipotente. Se aproxima de Jesus, o Cordeiro de Deus, que é o único meio de resolver os dilemas mais complexos da vida. Então você vai ler, e depois, um sacerdote, ele tem uma concubina, e chega um monte de gente mais esquisita ainda. E aliás, você não tem mais guerra, não tem inimigo invadindo a nação. Você tem uma guerra civil. Agora o problema não é externo, porque quando há um inimigo externo, nós nos unimos e vamos enfrentá-lo. Mas quando o problema é interno, o câncer come de dentro e nós nos degladiamos. A guerra civil é assim. Nosso inimigo agora não é comum, eu e você somos inimigos agora porque perdeu a palavra de Deus, ela se esvaiu, escorreu pelos vãos dos dedos.
Então até o capítulo 16 o livro narra invasões e pilhagem estrangeira. A partir do capítulo 17 a história agora é assustadora de uma guerra civil. Na pilhagem externa uma sociedade se une e vai em frente ao inimigo comum. Mas na guerra civil, por decorrência da frouxidão, e em busca do interesse particular, porque a moral não deu conta, agora tem que ter a ética, nós começamos a nos destroçar, a roubar o pai e a mãe e achar que é abençoado. Nós somos corridos por dentro. Uma sociedade que abandona a lei, onde a palavra de Deus ela não é exposta e não nos confronta, é um lugar que não deve receber aquele que teme a Deus. Foge, escapa por tua vida. Os israelitas que deveriam ser uma bênção para outras nações, conforme Gênesis 12, agora é uma maldição para o mundo. Uma sociedade que não consegue discernir o que é homem e o que é mulher. Uma sociedade que não consegue mais entender quais são os padrões que Deus estabeleceu por meio da sua santidade. Perdeu a capacidade da ética e da moral. Uma sociedade que não educa os seus filhos no temor do Senhor, é uma sociedade que está apodrecida, em que o sal da terra não tem muito efeito, não por causa do seu poder profilático, mas por conta da dureza do coração do homem. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha temor de nós, para que, se ainda nós não damos conta de viver na moral e a ética já foi para o brejo, o Espírito de Deus nos leve ao pé da cruz, e que possamos escapar das garras do mundo, do pecado que tão de perto nos assedia. O nosso coração é suscetível, o nosso coração é doente, o nosso coração é mau, o nosso coração é maligno, a não ser que ele encontre a graça do Senhor, a raiz de Davi, que é poderoso para nos curar. Quando a moral humana e a ética humana não dá conta, o poder do Evangelho dá. A ética e a moral é uma discussão da nossa dimensão que ajuda, mas quando ela está apodrecida, nós temos a dimensão da graça. A graça é o remédio para nos sarar. A graça é o remédio para que os filhos obedeçam os pais honrem o filho. A graça é o remédio para nos mostrar que a sociedade não está de ponta cabeça, mas a igreja ela ainda tem homens que são líderes, que cuida da família, que está disposto a morrer pela família. A graça nos ajuda a conduzir-se de acordo com a moral de Deus. Eu concluo aqui dizendo que é desesperador olhar para a nossa sociedade e perceber que não demora muito, nós não teremos homens para cuidar das famílias. Não temos homens que falem grosso para falar com seus filhos. Temos homens que estão interessados muito mais em ser metrosexuais. Não tem nenhum problema com a vaidade, não tem nenhum problema em se arrumar. Homens que têm uma capacidade de morrer pela sua esposa e pelo teu filho. Homens que ensinem o valor de ser homem. Há um problema. Daqui a pouco as mulheres da sociedade não terão homens para casar, por conta dessa falta da moralidade. Nós não teremos a sociedade justa. Rui Barbosa diz: o homem tem vergonha de ser honesto, porque ser honesto numa sociedade como essa é uma vergonha. Mas ainda que a sociedade nos contem como eles, a luz do Espírito de Deus nos traga uma envergadura moral para honrar aquele que morreu por nós, para que tenhamos uma sociedade que olhe para nós como referencial da moral e da ética. Podem rir e caçoar de nós, mas nós estamos honrando aquele de quem procede a moral e a ética por meio da tua palavra. Que possamos tremer de temor quando a palavra de Deus for exposta, para que as nódoas do nosso coração seja desfeita pela presença do Espírito de Deus nesse lugar, para que o sopro do Espírito, o hálito de Deus, nos convença do pecado, do juízo e da condenação eterna.
Que o Espírito de Deus venha sobre nós, como aquela Shekinah que nos domina, e nos leve ao arrependimento dos nossos pecados. Que o Espírito de Deus nos faça prostrar de joelho diante da cruz, e confessar os nossos pecados, para que abandonemos as nossas atitudes da religião, as nossas preferências, e tenhamos uma comunidade que louve ao Senhor. Que Deus nos converta de um Mica para um santo de Deus. Que os mais velhos sejam respeitados e honrados. Que possamos respeitar as cãs uns dos outros. Que possamos respeitar, por meio da graça, o trabalho do outro, para que não sejamos uma sociedade que está em confusão ética e moral. Para que o mundo veja que fomos redimidos pela graça. E para isso só tem um jeito: receba Jesus como Salvador. Eu quero orar com vocês. Curve a sua cabeça, vamos orar. Deus de graça e bondade, Senhor, se não for a tua graça, eu seria um Mica piorado, eu seria um blasfemador da tua palavra. Se não fosse o poder transformador da tua palavra, eu seria um enganador de pai e mãe. Se não fosse o poder da tua palavra, eu seria um cultuador de deuses. Se não fosse o poder da tua palavra, eu seria um profano zombador da tua moral. E quando isso vem à minha consciência, e compreendo o sacrifício de Jesus, Pai, não tenho outra atitude a não render adoração ao nome daquele que nos salvou e nos deu uma nova vida e uma perspectiva de eternidade real. Nos faz uma igreja que teme o Senhor, que honra a tua palavra e trabalha na edificação mútua um do outro. Nós somos teus, Senhor, nós somos teus. Senhor, nos ajuda, Pai, a viver a tua palavra, para que o enlutado tenha esperança quando nós falamos da ressurreição, para que o endividado, Senhor, tenha esperança, Senhor, da tua bênção, para que o doente tenha onde se curar, para que o desanimado tenha onde encontrar ânimo. Que a tua palavra esteja em nós, Pai, por meio do teu Espírito, Senhor. Sopra, Senhor, do nosso coração os altares idólatras, Pai, e que sobre só o temor do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor, Pai, nós queremos precisar. Te louvamos agradecidos em nome de Jesus, amém.